Mas toda a gente sentiu que foi diferente. Muito bem, muito boa tarde aos nossos convidados. A plataforma Sociedade de Animais está aqui representada pelo Sr. Engenheiro António Paula Soares, como é do conhecimento de todos, porque tem vindo com muito agrado várias vezes a esta comissão. O Dr. João Crespo, que é o Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários Equinos, e também estamos a acompanhar via Skype a engenheira Anabela Pissarra, da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, e o engenheiro João Ralão, da APSL, Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo por Sangue Lusitano. E, sem mais delongas, cumprimentando mais uma vez, dou a palavra, penso que o engenheiro Paulo Soares, que tem 10, 15 minutos para apresentar a esta comissão os propósitos. Muito bem. E, o efeito tem a palavra, e mais uma vez, é com muito agrado. Sr. Presidente, muito obrigado por ter acedido ao pedido da plataforma Sociedade de Animais para estar uma vez mais presente nesta comissão. E antes de começar a falar sobre o tema que nos trouxe aqui hoje, da parte da plataforma e da minha parte pessoal, transmitir a esta Casa, mas em especial à Comissão de Agricultura e Mar, os nossos sentimentos e o respeito pela partida recente do deputado Pedro Pimentel, que ao longo de muitos anos nos acompanhou, nós, sociedade civil e os setores do mundo rural nesta comissão, e deixamos então aqui os nossos sentimentos por uma perda tão prematura. Agradecer então terem acedido ao nosso convite, um convite que foi feito por 11 entidades do setor dos equídeos em Portugal. Estamos a falar de entidades que tutelam uma panóplia muito grande, se não praticamente a totalidade das atividades com equídeos em Portugal, nomeadamente a Associação Portuguesa de Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, o Grupo de Trabalho e Investigação em Equídeos, a Associação Portuguesa de Criadores de Raças Seletas, a Associação Portuguesa da Trelagem, a Federação Equestre Portuguesa, a Confederação dos Agricultores de Portugal, a Federação Portuguesa de Tauromaquia, a Associação Portuguesa do Cavalo Árabe, a Associação Portuguesa do Cavalo Anglo-Árabe, a Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe e a Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários de Equinos, aqui representado pelo seu Presidente, o Dr. João Crespo. O que é que se deveu a este nosso pedido de virmos aqui à Comissão de Agricultura? Deve-se, uma vez mais, por os setores do mundo rural e os setores que lidam com os animais que estão ligados à plataforma Sociedade de Animais, tentarem cada vez mais ter uma atitude proativa para com a legislação que é feita em Portugal e para com esta Casa e principalmente com a Comissão de Agricultura e Mar. Nós temos assistido, ao longo dos últimos anos, a uma tentativa de legislar constantemente sobre o bem-estar relacionado com os equídeos, mas temos também assistido, ao longo destes tempos, que as propostas de lei que têm sido colocadas em cima da mesa têm tentado, na sua larga maioria, direcionar os equídeos para uma legislação de animais de companhia. Nós não concordamos com essa colagem. O Parlamento e esta Comissão, maioritariamente, também não o têm feito, mas o que é certo é que estas 11 entidades que representam a grande maioria do setor dos equídeos são, de longe, das entidades que mais têm a percepção, que têm o cuidado e que ambicionam pela promoção do bem-estar animal dos equídeos em Portugal. E achamos que realmente tem que haver uma proatividade que não só já se fez para os animais de companhia, mas também vemos aqui, a esta Casa, oferecer toda a experiência e todo o conhecimento técnico destas associações técnicas para podermos, em conjunto com os diversos partidos e com a Comissão, poder ajudar a que realmente se possa fazer uma legislação coerente, uma legislação que seja condigna com a realidade do que é o setor e condigna com as atividades que, de uma certa forma, e a aptidão funcional que é feita com os equídeos, nomeadamente lazer, desporto, criação e trabalho. Pretendemos, com isto, realmente abrir uma porta de discussão e, para isso, trazemos aqui uma das entidades que, com maior grau de conhecimento, pode falar sobre a matéria em Portugal.
que é a Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários de Equinos, para podermos discutir um bocado o que é a legislação atual e o que é que se pode fazer para melhorar, mas de uma forma coerente, de uma forma que não esteja ligada com ideologias e de uma forma que não pretenda de todo aproveitar a legislação muito específica para animais de companhia, utilizá-la para outros fins de animais que não são de companhia, mas que são de lazer, são de produção, são de desporto e são de trabalho. De maneira que eu passava a palavra ao Dr. João Crespo, que de uma forma muito técnica e muito concisa do que temos vindo a trabalhar com o Dr. João Crespo, nos pode dar uma informação do que é a legislação já existente e do que é a nossa opinião de que esta Comissão e os diferentes partidos aqui representados poderão trabalhar, e estamos completamente disponíveis para, em conjunto convosco e com o ADGAV, podemos criar algo que não existe em Portugal ao momento. Muito bem, então, sendo assim, com o tempo dividido, tem a palavra o Dr. João Crespo. Eu agradeço a oportunidade que o engenheiro António nos deu de estar aqui presente hoje para tentar responder a algumas das vossas questões. Aquilo que nós, enquanto Associação de Médicos Veterinários de Equinos, gostaríamos de chamar a atenção é que a questão do bem-estar nos cavalos é uma situação que preocupa a Associação Portuguesa em particular e as associações internacionais em geral. A Associação encontra-se integrada numa rede de associações, nomeadamente na Associação Europeia e na Associação da Federação Ibero-Americana, que reúne as associações de médicos veterinários de toda a Europa e da América do Sul, e nos últimos anos tem sido feito um trabalho exaustivo no sentido de estabelecer os critérios em relação ao cumprimento do bem-estar nos equinos e aquilo que é considerado maltrato e que não é considerado e que não deve ser considerado maltrato. Entendem estas associações que as espécies têm as suas diferentes especificidades, tal como disse o engenheiro António, as próprias modalidades que existem e as diferentes utilizações a que os equinos estão sujeitos criam diferenças em relação ao que é considerado maltrato numa modalidade ou numa utilização e que o mesmo não deverá ser considerado noutra. E, portanto, entenderam estas associações, em particular também a Associação Portuguesa, de que a única forma disso se tornar claro para as pessoas que estão fora é que fossem criadas uma série de linhas orientativas que permitissem explicar, dentro do enquadramento legal que já existe, fundamentado em informação técnica, o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. E, portanto, geralmente há uma associação, ou tem-se associado os médicos veterinários como não sendo ou respeitadores ou entidades preocupadas em relação ao bem-estar, nomeadamente nos equinos. A verdade é que isso na prática não é verdade. Nós somos os primeiros, lidamos com eles todos os dias no nosso trabalho e, portanto, somos os primeiros a não gostar de ver situações de abuso ou situações de maltrato. Aquilo que nós defendemos é que, e o nosso entendimento é que a legislação em relação aos maus-tratos, em particular nos equinos, essa legislação já existe há alguns anos. E a legislação que neste momento está aplicada, que é o Decreto-Lei 64/2000, e o Decreto-Lei 64/2000 diz que, no seu artigo 4, não deve ser causada dor, lesão ou sofrimento desnecessário aos animais e que é a responsabilidade do proprietário salvaguardar que nada de mal lhes acontece e prevê regime sancionatório quando isso não acontece. É verdade que esta legislação, portanto, ao definir explicitamente não deve ser causada dor, lesão ou sofrimento, estes conceitos são conceitos que têm que ser definidos. E, no nosso entender, eles não têm que ser definidos forçosamente na lei, mas têm que ser clarificados do ponto de vista técnico. E é aí que as associações de veterinários ofereceram-se para intervir, ajudando a esclarecer em quando é que estamos perante uma situação de sofrimento, ou quando é que não estamos perante uma situação de sofrimento, ou quando é que estamos perante uma situação de maltrato, ou quando é que não estamos perante uma situação de maltrato.
E a verdade é que esta mesma legislação que está em vigor no nosso país não permite que sejam feitas uma série de coisas que até à data têm sido apontadas, como, por exemplo, a situação dos animais que foram encontrados em estado de fome ou que morreram por subnutrição, etc. Não é necessário criar um pacote legislativo específico para isso, para punir a pessoa que foi responsável por isso, porque ele na realidade já existe. Porque é óbvio que se alguém deixou um animal chegar a um estado de desnutrição em que ele morreu de fome ou que está enfraquecido ou o que seja, isso obviamente enquadra-se dentro do sofrimento desnecessário. Da mesma maneira que as obrigações a que os proprietários estão forçados também estão especificadas nessa mesma legislação, nomeadamente o dever e o acesso, o dever de fornecer o alimento em quantidade suficiente, de uma forma continuada, a água, o abrigo, etc., a proteção contra as intempéries. Portanto, tudo isso já se encontra definido na legislação. E, se eventualmente o proprietário ou a pessoa responsável, o detentor, entrar em situação de incumprimento, as sanções que na altura estavam previstas, que ainda estavam em escudos, se elas forem atualizadas para euros, a sanção mínima começa nos 250 euros e termina nos 3.750 para as pessoas singulares, e para uma pessoa coletiva começa nos 45.000 euros. Não são valores propriamente baixos, isto são valores de 2.000. A única situação que acontece com esta legislação é que ela inclui uma exclusão para os animais com utilização desportiva, e quem dá a entender não é necessário, ou seja, não tem por que não estar incluídos na legislação. A verdade é que não estão, mas não há motivo nenhum para que não estivessem, porque não têm que ser diferentes dos outros em relação a esta questão em particular. O complemento que nós propomos enquanto veterinários a esta legislação para que ela possa ser aplicada na prática é a criação de manuais práticos de procedimentos em relação às diferentes atividades equestres. O trabalho tentado a ser feito tem sido muitíssimo. Eu trouxe alguns exemplos. A Comissão Europeia tem um grupo de trabalho em que criou as regras de transporte para as diferentes espécies pecuárias e que estão publicadas. Existe também um guia prático de avaliação da capacidade dos animais para o transporte, em que basicamente aquilo que faz é que pega na regulamentação europeia que se aplica ao bem-estar durante a viagem, que é o Regulamento 1/2005, e transpõe-no para uma linguagem mais perceptível para que qualquer pessoa que não seja legislador ou que não seja técnico consiga perceber quando é que se está a entrar numa situação de incumprimento ou quando é que se está a entrar numa situação de abuso e que deve ser desse modo evitada. E existem mais uma série de manuais que foram feitos, nomeadamente, por exemplo, para a modalidade da atrelagem, em que especifica exatamente quais é que são as características dos carros, quais é que são as características dos utensílios que são utilizados para ligar o animal ao carro, qual é que é a capacidade máxima de carga, quando é que os animais podem ser considerados aptos ou não aptos, quando é que se entram em situações de abuso, o que é um peso excessivo, o que é que não é um peso excessivo. Isto são tudo informações técnicas que nós, enquanto profissionais desta área, temos a obrigação de compilar e de apresentar para que depois, amanhã, quando um juiz for chamado a dar um parecer sobre um proprietário que criou uma situação qualquer num animal, ele possa ter um conjunto de informações técnicas para que possa tomar essa decisão. E, portanto, é nosso entender que mais do que mais pacotes legislativos sobre esta matéria, se calhar é mais importante que sejam feitas ou sejam atualizadas estas informações sob a forma de guias práticos para que se possa facilitar a vida a quem tem depois de tomar a decisão sobre se efetivamente houve ou não houve uma situação de abuso, e que essa decisão não seja fundamentada em pareceres da opinião pública ou porque foi colocada uma imagem numa determinada rede social e houve um conjunto de X de pessoas que entenderam que aquilo tinha sido uma situação de abuso e, portanto, automaticamente isso passou a constituir uma verdade só porque há X pessoas que se pronunciam a favor ou contra. E esta situação não acontece, obviamente, só em Portugal.
acontece nos outros países também, e é isso que neste momento nos tem, enquanto profissionais, nos tem preocupado mais, porque esta decisão foi-nos retirada a nós e às associações técnicas que trabalham com esta espécie, e passou a ser feita nos ecrãs dos telemóveis, sobre pessoas que muitas vezes não estão a ver a história toda, ou não têm uma percepção exata de como é que as coisas funcionam na realidade, e depois emitem uma opinião que não é fundamentada. E com isto... Sim. Só para complementar e fazer um resumo do que o Dr. João Crespo acabou de dizer, ou seja, basicamente tudo o que nós estudámos da legislação e com todo este apoio técnico das associações técnicas, das 10 associações técnicas que aqui pediram esta audiência e da Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários de Equinos, nós somos da opinião que a lei de bem-estar animal que pode ser associada aos equinos já existe. Achamos é que existe uma falta de clarificação das definições, nomeadamente no que é a definição de maltrato, e que possa deixar de ter o seu caráter subjetivo. E realmente esse caráter subjetivo, no que diz respeito aos equídeos, tendo em conta as suas aptidões funcionais, é da nossa opinião que deveria de haver um documento que regulamente cada uma das aptidões funcionais, porque consideramos que aquilo que é para uma determinada aptidão funcional de um equídeo possa ser considerado um maltrato, não quer dizer que seja necessariamente para outro tipo de equídeos, para outro tipo de aptidão funcional. Daí nós fazermos esta proposta à Comissão, de se poder trabalhar em conjunto para haver estes documentos técnicos e de se poder fazer uma clarificação do que é que possa ser considerado um maltrato, porque a nossa opinião é que na lei existente, em todos os decretos-lei e portarias e regulamentos existentes, existe essa subjetividade. E essa subjetividade faz com que, analisando um juiz, analisando uma temática de maltrato, possa até estar a subestimar um maltrato, como até o possa estar a exagerar. E isso é um problema, e acho que tem sido esse o problema ao longo dos anos, quando se fala na questão do bem-estar animal, no que diz respeito aos equídeos, no Parlamento, não se tem chegado a um consenso, e nós achamos e queremos vir aqui dar estes componentes técnica, de maneira a que se possa, de uma vez por todas, sermos proativos e criarmos uma proteção eficaz no que diz respeito aos equídeos, se bem que achamos que, para além disto, também tem que se ter aqui um bocado de analisar toda esta componente social, o que está à volta dos equídeos. Eu tenho vindo a falar, e temos vindo a falar muito com o Dr. João Crespo, e nós sabemos que a sociedade exige muitas vezes e declara um exemplo como um exemplo por vezes negativo, e que já foi aqui discutido também nesta casa, que é a questão da comunidade cigana e da forma como eles vivem na sua componente nómada e transumância, mas o que é certo é que temos casos práticos de comunidades ciganas a quererem fazer o registro, a chipagem e identificação dos seus animais, de quererem cumprir regras de bem-estar animal, mas a lei, sendo nómadas e estando em transumância, não têm uma residência fixa, como tal, não têm uma residência física, não podem ter uma marca de exploração. Se não podem ter uma marca de exploração, não podem registrar os seus animais. Ou seja, é importante transmitir aos seus deputados que há aqui pequeninas coisas que se podem mudar e que, não as mudando, é difícil conseguirmos mudar comportamentos e atitudes ou até sancioná-los, porque no caso destes exemplos, facilmente alguém pode dizer que o animal não está identificado porque a lei não o permite. Ou seja, temos aqui uma série de pequenos exemplos, e também para darmos aqui uma ideia também de um projeto de lei que esta Comissão tem para analisar, que é o projeto de lei número 90 do PAN sobre a melhoria da identificação do fim funcional de equídeos, com vista à sua proteção. Eu posso vos dizer que todas estas entidades, ao lerem este projeto de lei do PAN, e uma vez mais devo ressalvar que assinalamos com alguma pena, uma vez mais, não estar cá ninguém do PAN para podermos discutir. Está? Muito bem, ainda bem. Pronto, então ainda bem, é importante que assim seja. Nós achamos com certeza que os equídeos devem ser registados com a sua aptidão funcional no seu documento de identificação.
mas tendo em consideração que um equídeo, durante a sua vida e no mesmo espaço temporal, pode ter inúmeros, ou até mesmo praticamente todas as aptidões funcionais que são possíveis. Ou seja, não concordamos, as entidades aqui representadas não podem concordar que o DIE tenha apenas uma aptidão funcional, porque um cavalo de lazer pode ser ao mesmo tempo um cavalo de desporto e no interregno das provas desportivas ser um cavalo de criação, e não podemos andar a modificar várias vezes ao ano, consoante a época sazonal, a aptidão funcional do seu cavalo. Ou seja, não temos nada contra que as aptidões funcionais que sejam obrigatórias de estarem no DIE, mas terá que ser de uma multiplicidade. Pode realmente alguém querer única e exclusivamente ter uma aptidão funcional para o seu equídeo, mas tem que ser dada a possibilidade, com o risco de realmente até criar problemas de um próprio animal que deva ser multifuncional não o possa ser porque a lei não o permite. Ou seja, é preciso ter essa atenção, tal como é preciso ter a atenção, exatamente pelo que acabámos de falar agora, da subjetividade do conceito de maltrato que está na presente lei, que não podemos concordar que realmente como possa ser competência dos órgãos de polícia criminal a instrução dos processos, porque no que diz respeito ao bem-estar animal, nós achamos que isto tem que ser uma avaliação técnica da DGAV e dos veterinários da DGAV, ou dos veterinários que fazem parte da tutela, e não pode ser de todo ficando à subjetividade de uma polícia criminal decidir o que é, onde é que começa e onde é que acaba o maltrato, seja de um equídeo, seja de um animal de companhia, do que seja. Por isso, estas 10 entidades do setor, apoiadas pela enorme experiência técnica da Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários de Equinos, que vimos aqui pedir a esta Comissão e a esta Casa e aos partidos aqui representados que tenham em consideração os inputs que todas estas entidades podem dar para, de uma vez por todas, podermos ter uma legislação de bem-estar animal aplicada aos equídeos, mas que seja coerente, realista e que esteja muito bem balizada em termos regulamentares e de conceitos. Muito bem. Muito obrigado pelos vossos contributos, pela exposição dos exemplos, pelos contributos factuais que muito enriquecem o conhecimento de todos os grupos parlamentares, para que, efetivamente, quando façamos a nossa legislação, a façamos com maior conhecimento e com a real adaptação para os fins a que se destina, e, naturalmente, que essa postura proativa da plataforma Sociedade de Animais é um extraordinário contributo para a nossa legislação. Mas têm agora a palavra os diversos grupos parlamentares, e começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, é a Sra. Deputada Palmira Maciel, que tem a palavra para o efeito. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Caros colegas, Sr. Presidente, muito obrigada. Queria, antes de mais, saudar os representantes da plataforma Sociedade de Animal. Já nos conhecemos também. Queria, em especial, cumprimentar o engenheiro António Paula Soares, o Sr. Dr. João Crespo e todos também aqueles que estão via Skype a assistir a esta audiência. Queria também agradecer todo o trabalho que têm feito, nomeadamente o empenho em estar cá hoje, como disseram, numa atividade sempre proativa, já não é a primeira vez que acontece, e que nos dão os vossos contributos para, como já aqui foi dito, nós também termos o conhecimento do que se passa na realidade. É verdade, falaram sobre a temática do bem-estar animal, mas quando pediram audiência versaram em especial a questão do projeto de lei 90 do grupo parlamentar do PAN, que apresentou aqui na Assembleia da República em novembro de 2019, e que prevê a melhoria do sistema de identificação e o fim funcional dos equídeos com vista à sua proteção. No tocante à matéria, no tocante ao bem-estar animal, nós também, esta Comissão já ouviu outras entidades, recebemos petições e todos os peticionários tiveram a oportunidade de também manifestar as suas preocupações em relação à problemática do bem-estar animal. Mas é verdade que todos nós, porque penso que é um problema de todos, temos esta questão e temos esta preocupação. E também o atual governo do Partido Socialista,
teve isso em consideração quando no Orçamento de Estado de 2020 contempla já várias medidas que também, é verdade, negociadas com outros partidos e que são compromissos e objetivos claros para a promoção do bem-estar animal. É o caso do reforço das verbas para os centros de recolha oficiais, que o senhor doutor médico veterinário estará de certeza também a par disso. A promoção da identificação dos animais de companhia, em que o Governo disponibiliza uma verba para a promoção para uma campanha de identificação eletrónica dos animais de companhia. A avaliação da aplicação das leis sobre a proteção animal e a definição da Estratégia Nacional dos Animais Errantes. E também a criação do regime jurídico próprio para os centros de recolha de animais de pecuária e selvagens. Está também ainda em circuito legislativo a regulamentação da Lei sobre a Proteção dos Animais de Circo, a Lei 20/2019. Nesta questão e falando um pouco sobre a questão que é o projeto de lei do PAN, que pretende definir o documento de identificação dos equinos, a aptidão funcional dos equídeos, eu iria, já nos deram alguns contributos, nomeadamente na lei de bem-estar animal, que eu pedia depois, se fosse possível, se nos deixava ficar, ou então se acentuava, porque foi muito rápida esses contributos que nos deu, dizendo até que a lei já existe, precisa de ser melhorada, e por isso agradecia que nos deixasse ficar, mas também falar-vos sobre a questão concreta da identificação dos equinos, em que nós já temos a Lei 142 de 2006, que criou o Sistema Nacional de Informação e Registro Animal e estabelece as regras para a identificação e registro dos animais, tanto das várias espécies, e também o Decreto-Lei 123 de 2013, de 28 de agosto, que já estabelece as regras que constituem o sistema de identificação dos equinos nascidos e introduzidos em Portugal, assegurando a execução e garantindo o cumprimento do ordenamento jurídico nacional das obrigações decorrentes dos regulamentos e diretivas da Comissão Europeia no que respeita ao modo de identificação desses animais. Para nós, e é uma opinião, ainda sem discutir a questão, mas a aptidão funcional de um equídeo não é algo definitivo e também já foi isso que nos transmitiu. Um equídeo pode ter várias aptidões, também já o disse, ao longo da sua vida, pode ser de trabalho, de produção, de lazer, de desporto e, por isso, não se nos afigura viável, na realidade, a definição do uso do equídeo logo no momento do seu registro, tendo em consideração que o mesmo deve ser realizado antes de poder ser conhecidas, tem que ser, caso na nascença, antes de se conhecer as aptidões desse animal. Por isso, será também, por esses animais, se forem pontualmente utilizados como animais de companhia, isso até pode ser reversível e depois eles podem acumular com outras funções e achamos, e quero que nos diga, que me explique, se for possível, melhor, se essa utilização irá limitar a utilização depois durante a vida desse equídeo. Embora conscientes que o uso dos equídeos em Portugal tem sofrido alterações nas últimas décadas, que de animais grandes auxiliadores do mundo rural, que no século passado tanto ajudaram o homem, hoje, com o evoluir da maquinaria agrícola, atenuou o esforço e o trabalho que lhes era exigido e que muitas vezes era até acompanhado, na verdade, de uma certa agressividade. Atualmente são animais muito usados noutros fins, nomeadamente a preservação do património genético, fins desportivos, lúdicos, culturais, pedagógicos, terapêuticos. E Portugal é ainda um país de grande tradição equestre e um exemplo a vários níveis por isso na Europa. Prova disso são as 11 entidades que hoje estão aqui a defender, no fundo, o bem-estar desses animais. E depois de ouvir, na realidade, as vossas preocupações, a questão que eu queria colocar, disseram que havia legislação, mas essa legislação tinha que melhorar. A minha pergunta é, se a legislação não é suficiente, que outros contributos podem dar para ajudar e se é necessária mais fiscalização ou mais legislação. E
se é necessária mais fiscalização, se essa fiscalização deve continuar a ser feita pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a quem atualmente compete o controle e fiscalização através dos seus técnicos, ou outro tipo de fiscalização, conforme tem sido também e está contemplado no projeto do PAN. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimentava o Sr. Engenheiro António Paula Soares, da ANPC, o Dr. João Crespo, Presidente da PMVE, e os restantes membros das associações, diferentes associações que nos estão a acompanhar. Eu queria agradecer a vossa presença aqui, dizer-vos que, de facto, o cenário nesta Casa relativamente à discussão dos equídeos é preocupante. Nos últimos tempos, de forma cada vez mais persistente, tem vindo a gerar alguma preocupação, porque é provocada por gente que não entende nada de equídeos, que se julga conhecedor e mais amante dos animais do que qualquer outro de nós, e que se intitula como os arautos daqueles que defendem os direitos dos animais e todos os outros não o fazem. E, portanto, há aqui um perigo em toda esta discussão, porque é feito de forma sistemática e persistente. Sempre que há uma alteração do hemiciclo em termos de forças partidárias, lá voltam, permita-me a expressão, Sr. Presidente, lá voltam à carga com iniciativas legislativas, cujo objetivo final todos nós sabemos qual é. E, portanto, a primeira inquinação destes projetos que vêm sendo apresentados ao Parlamento são logo gerados de vício, porque, se fossem sérios, deveriam, desde logo à partida, ouvir as entidades e as associações do setor, para saber o que se passa, o que existe, como funciona, mas não, estão muito aquém disto. Não vale a pena escondermos também a realidade, é de facto notório que em Portugal existem situações de maus tratos em animais, em todos os animais, e também nos equídeos. Existem animais abandonados em vários locais, e aquilo que importa, como corroboro daquilo que nos foi dito aqui pelo Dr. João Crespo, não é por falta de legislação existente, é possivelmente por falta do cumprimento da mesma. É inadmissível, e devemos fazer esta análise, que os serviços da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária não têm os meios necessários e os recursos necessários para darem a resposta que o país precisa. Os próprios meios fiscalizadores dos agentes da GNR, da natureza, também não conseguem dar resposta cabal. Os próprios autarcas, quando há situações em que os terrenos são das autarquias, os animais estão ali a pastar à frente de toda a gente, completamente abandonados, e as autarquias nada fazem, ou não querem, ou não podem fazer. E, portanto, não vale a pena estarmos a esconder uma realidade que, de facto, existe. Esta nota funcional que querem dar, exclusiva aos equídeos, como eu já disse, tem um objetivo e tem um propósito. Mas eu devo relembrar aqui, nesta comissão, que a propósito dos equídeos, uma das grandes vertentes, uma das grandes vantagens de uma grande espécie autóctone portuguesa, que é conhecida e reconhecida no mundo inteiro pelas suas aptidões, aliás, pelas suas múltiplas aptidões, que é um animal, estou a falar do cavalo lusitano, que consegue fazer várias vertentes, desde o dressage ao toureio, à equitação de trabalho, à atrelagem. E, portanto, estar a limitar uma espécie que tem uma aptidão multifuncional é estar a castrar uma espécie portuguesa com grande tradição, com grande orgulho para todos os criadores de cavalos em Portugal. Agradeço a vossa participação. De facto, há aqui, em termos legislativos, algumas afinações que podem ser feitas. Esses manuais funcionais são muito importantes para que o possamos aproveitar e ajustar àquilo que é a realidade dos diferentes criadores de equídeos em Portugal, e, portanto, estamos receptivos. Eu devo-vos dizer que, e para terminar, que, de facto, nesta casa, o perigo iminente, como este projeto de Lei 90, que aqui estamos a falar hoje, existe. Mas está dependente, de forma muito séria, da parte do PSD, podem contar sempre que evitaremos que estas situações possam ocorrer.
Agora, resta saber de que lado o Partido Socialista, que neste momento está no Governo, possa estar. Até que ponto eles possam ceder a alguma negociação com estes partidos, de alguma forma, fundamentalistas em termos de animais, e que possam ceder, e esse perigo de facto existe, e esperemos que não venha a ter resultado em nenhum desfecho que contraria aquilo que é a natureza dos animais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Teve o privilégio de eu hoje ter que usar máscara e isso beneficiou a sua intervenção. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as declarações prestadas e a informação transmitida durante esta audição. Tirei boa nota das vossas preocupações e sugestões e não tenho mais nada para acrescentar. Aprendi um pouco sobre o assunto e vou partilhar esta informação com os restantes colegas que trabalham sobre o assunto em causa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a plataforma Sociedade de Animais pela intervenção que tem tido relativamente a estas questões relacionadas com o setor e o mundo rural, essencialmente, mas em concreto hoje falamos aqui das questões relacionadas com o tratamento dos equídeos. O PCP naturalmente acompanha muito aquilo que vocês aqui trouxeram. Aliás, fizeram uma avaliação e uma interpretação muito justa daquilo que é a realidade. Nós sabemos que naturalmente que existe quem trate mal animais, assim como existe também quem trate mal pessoas. O problema e o risco é, como julgo que já foi aqui dito, a questão da generalização. Por haver quem trate mal animais, não vamos considerar que toda a gente que tem um animal, ou tem um cavalo, ou tem um cão, que acaba por tratar mal o seu animal. Nós entendemos que não é pela penalização, e isto é um aspecto que acho que é muito importante, não é pela penalização, não é pela proibição, nem pela violência sobre as pessoas que se vai que se vai proteger os animais. Para se proteger os animais tem que se resolver outros problemas de base e outras condições. E desde logo aquilo que solicitamos até mesmo aqui junto e aliás colocaram aqui uma situação que nos é bastante, apreciamos bastante, que tem a ver com a necessidade de conhecer a realidade concreta e objetiva. E é sobre essa realidade concreta e objetiva que nós depois devemos fazer a reflexão profunda sobre esta matéria. Antes de avançarmos para qualquer tipo de quadro legislativo mais carregado em termos de punição, mais carregado em termos de proibição, porque nós sabemos que a realidade é que depois não resulta em termos da prevenção dos maus tratos animais. Mas a verdade é que na realidade o nosso país também é feita de gente. É feita de gente que utiliza os animais, que cuida dos animais, que são os principais interessados no bem-estar dos animais, porque é esta gente nas aldeias, nos montes, no mundo rural, que preserva mais do que qualquer outro aquilo que é o bem-estar do animal e que também se preserva mais a relação entre a natureza e os animais e o homem. Por isso, ninguém tem mais interesse em que os seus animais estejam bem cuidados. E há um aspecto que nós também devemos chamar a atenção, tem a ver para as condições económicas e financeiras, para as condições de quem tem os animais, também poder ter essas condições para os poder tratar condignamente. E é um aspecto que o PCP também tem alertado e tem chamado a atenção, tem a ver com o facto de se criarem condições para que essas pessoas tenham recursos para poderem cuidar dos seus animais, porque isto é naturalmente importante, nomeadamente na questão que tem a ver com a aptidão funcional do animal, porque é um processo histórico e de evolução do homem, do ser humano, a utilização de animais em termos daquilo que é até a produção agrícola e transporte, e por isso nós entendemos que devem ser criadas condições também para que aqueles
que têm os seus animais possam tê-los com o rendimento adequado, com o rendimento justo, porque isso são condições necessárias para o bem-estar animal, naturalmente, que nós registamos também aqui esta clareza com que aqui nos colocaram e esta, vou-lhe chamar, honestidade com que avaliaram aquilo que existe de acervo legislativo e que nos deixa aqui aspectos onde é preciso melhorar, mas não é necessário virmos com uma alteração substancial e profunda da legislação, porque isso abre caminho para situações em que desvirtua aquilo que é a realidade do mundo rural. E quem conhece o mundo rural sabe que a sua relação com a natureza e com os animais e o homem, integrado nessa relação, é fundamental que possa haver uma relação sustentável, mas de respeito, quer pela natureza, quer pelos animais, no sentido em que a aptidão funcional, naturalmente, que corremos o risco, depois de querer categorizar e classificar, que há aqui um risco muito grande, sempre que nós tentamos classificar, ser tão objetivo na classificação, esta objetividade depois não responde àquela que é a realidade subjetiva e às vezes muito diversificada que o mundo real, o mundo encerra em si. Por isso, também acompanhamos aquela perspectiva que aqui nos trouxeram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, teria agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, que me transmitiu que infelizmente teve que se ausentar, mas que irá posteriormente entrar em contacto com a plataforma Sociedade e Animais para vos ouvir e ter alguns esclarecimentos. Por isso, não havendo mais nenhum dos seus deputados inscritos, tem novamente a palavra a plataforma Sociedade e Animais. Não sei se o Sr. Dr. João Crespo, se o Engenheiro António Paula Soares. Então, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Eu, se calhar, respondia concretamente às perguntas que a deputada Palmira colocou, nomeadamente em relação à legislação. A legislação que eu me estava a referir e que regulamenta o bem-estar nos animais, todos exceto os animais de companhia, são tantos animais de produção, etc., é o Decreto-Lei 64/2000. E este Decreto-Lei, no seu artigo 2º, tem uma exclusão, nomeadamente em relação aos animais destinados a concursos, espetáculos, manifestações ou atividades culturais, desportivas ou outras similares, que, a nosso entender, não é necessária. Não há necessidade de os excluir, porque todo o regime que se aplica a seguir pode perfeitamente ser sobreponível. E, basicamente, aquilo que ele define, e pegando nas palavras do deputado João Dias, é que no artigo 4 ele define perfeitamente o que é que não se pode fazer em termos de matéria de maus tratos ou de bem-estar. Não pode ser causada dor, lesão ou sofrimento desnecessário. E, a meu entender, isto é perfeitamente inteligível para qualquer pessoa, automaticamente o que é que se pode e o que é que não se pode. Quando nós caímos no exagero de especificar, como existe concretamente em relação aos animais de companhia, que não se pode dar uma pancada ou um pontapé, e vem escrito na lei, o risco que nós corremos dou-lhe um exemplo prático sem querer ser desagradável. Estão 2 cães, pastores alemães, a morderem-se um ao outro. Eu não tenho nada perto de mim que eu possa utilizar para os separar. Se eu meter lá a mão, a probabilidade maior é que vai levar uma dentada. E, portanto, se calhar, eu vou ter que dar um pontapé num desses animais para eles se separarem. E isto é crime. Na realidade, a minha opção é não fazer nada e ficar a vê-los, provavelmente, a magoarem-se um ao outro. Mas a verdade é que a lei, ao ter sido tão específica ao ponto de ter incluído a palavra pontapé, limitou a capacidade de ação dessa pessoa para separar aqueles 2 animais. Quando, se eventualmente a legislação não fosse tão específica e dissesse que nós não podemos fazer, no caso desta expressão, dor, lesão ou sofrimento desnecessário, se calhar aquele pontapé dado naquele momento específico, não é considerado sofrimento desnecessário. Se aquele animal estivesse a passear e a beber água e eu me aproximasse dele e lhe desse um pontapé só porque me passou pela cabeça, a mesma atitude não pode ser interpretada da mesma maneira. E, portanto, as coisas têm que ser
enquadradas. E é por isso que tem sido dada essa competência para discernir quando é que é considerado um maltrato ou um abuso ou não, tem sido dada às autoridades veterinárias, nomeadamente à DGAV. Porquê? Porque só elas é que têm a capacidade técnica para entender quando é que determinada ação foi considerado um abuso ou não foi considerado um abuso. Eu dei um exemplo simples que é de fácil entendimento, mas temos situações que são mais complexas. Se nós estivermos a carregar uma manada de éguas, por exemplo, no campo, que não têm maneio, e eu tenho que as mandar tenho que as encanar por uma manga para fazer um procedimento sanitário, a verdade é que não são animais que me permitam o contacto com a mão ou com outra coisa qualquer, e se calhar para alguém que esteja de fora a assistir àquele procedimento, pode estar a achar que eu estou a usar ou a infligir um sofrimento que ele considere desnecessário. Quando se calhar eu fizer exatamente a mesma coisa a um animal que tem maneio, que está perfeitamente habituado a ser lidado, se eu o carregar, imaginemos num caminhão, da mesma forma que carrega um cavalo nestas circunstâncias, se calhar a mesma atitude, num caso pode ser considerado estar a infligir sofrimentos desnecessários e noutro caso não. Portanto, eu subscrevo completamente que a legislação não deve ser demasiado exaustiva, sob pena depois de a sua aplicabilidade ser comprometida. E, portanto, eu remeti essa decisão, que é aquilo que a lei já faz atualmente, para as associações técnicas e para as pessoas que têm capacidade para distinguir o que é que determinada situação é em determinado momento. E por isso mesmo, eu penso que, mais do que estar a alterar a lei ou fazer leis novas ou tentar esmiuçar muito, se calhar seria mais importante que, em cooperação, por exemplo, com a DGAV, que é a Autoridade Sanitária, serem criados livros de procedimentos ou regras de conduta que possam ser perfeitamente acessíveis a todas as pessoas, onde está definido aquilo que é considerado próprio e não próprio, e em situações que não estejam previstas ou que haja dúvida, então a Autoridade Sanitária poderá manifestar-se depois de analisar a situação. Essa mesma legislação que eu lhe disse, e só para terminar, prevê as liberdades fundamentais dos animais em relação ao movimento, em relação às instalações, em relação ao acesso ao alimento, à água. Todas estas questões têm sido apresentadas, como é o caso, por exemplo, daqueles animais que foram encontrados em situações de fome. Não é necessário criar uma legislação nova para que aquela pessoa pudesse ser punida ou que fosse chamada a atenção. E, portanto, eu penso que, mais do que se calhar estar a criar mais pacotes legislativos, era precisamente tentar operacionalizar estes que já existem. Em relação à questão que colocou, legislação / fiscalização, e por quem é que seria feita a resposta à primeira pergunta, foi aquilo que eu lhe acabei de explicar, ou seja, em nosso entendimento não é uma questão de legislar mais. Em relação à questão da fiscalização, a fiscalização obviamente deverá ser feita pelas autoridades sanitárias, nomeadamente pela DGAV. Se eventualmente a DGAV delega essa competência ou não delega essa competência, isso é uma coisa que pode depois ser decidida a nível interno, em meu entender. Agora, a verdade é que essa fiscalização terá que ter sempre a tutela e a supervisão da autoridade veterinária, que em última instância é aquela que se pode pronunciar sobre se existe ou não existe matéria de facto. E eu penso que acho que respondi às suas questões. Muito bem, muito obrigado. Tem sim agora a palavra o engenheiro António Paulo Só para Soares. concluir e apanhar também uma coisa que a Sra. Deputada Palmira Maciel disse, só para clarificar a nossa opinião destas 11 entidades do setor dos equídeos em Portugal, a Sra. Deputada falou aí na questão da funcionalidade de companhia. Nós somos da opinião que há aqui uma confusão entre lazer e companhia. Nós somos da opinião de que realmente os equídeos podem ser animais de lazer. Achamos que eles não se inserem na definição de animal de companhia e consideramos que tem-se tentado, nos últimos tempos, associar os equídeos com a definição de animal de companhia por uma questão de ir buscar o regime sancionatório aos maus tratos de animal de companhia para colocar os equídeos lá dentro. Nós, estas 11 entidades, somos da opinião que é um erro, que é estar a deturpar a definição de animal de companhia, única e exclusivamente para tentar incluí-los num regime sancionatório. É como vos dissemos desde o princípio, achamos que realmente deve-se
melhorar, clarificar e trabalhar para um regime legislativo que possa proteger cada vez mais os equídeos em Portugal, mas somos completamente contra e achamos que não se adequa a inclusão dos equídeos como animais de companhia. Eu ia só permitir um último. Muito obrigado. Sim, faz favor. Muito rápido. Há outra questão que completa aquilo que o engenheiro António disse, é que no dia que eventualmente nós definíssemos os equinos, ou alguns equinos, como animais de companhia, criávamos uma tormenta legislativa, porque existe uma legislação que é aplicada aos equinos enquanto espécies pecuárias, nomeadamente nos alojamentos, no transporte, toda uma série de coisas que regulamentam enquanto espécie pecuária que tem preocupações, nomeadamente sanitárias, que no dia em que nós criarmos a possibilidade de um grupo destes animais sair dessa alçada e passar a estar sob a alçada dos animais de companhia, isto inclui registro de medicamentos, o rastreamento dos resíduos na carne, que são tudo situações que não podem, a partir do momento em que o proprietário decide, imagine que um cavalo que foi desportista durante 15 anos e que ele agora comprou já na reforma, entende que aquele animal é um animal de companhia, automaticamente ele deixa de ser abrangido por toda a legislação que já existe de proteção, nomeadamente na casa do consumo, do transporte, etc., e ele deixaria de estar ao abrigo dessa legislação. E depois criávamos aqui uma situação, um vazio sanitário em que os cavalos passavam a ter duas interpretações consoante aquilo que era a vontade do dono. Se lhe interessasse transportar segundo as regras das espécies pecuárias, declarava-o como espécie pecuária. Se ele quisesse fazer um bypass à legislação que existe de proteção às espécies pecuárias, ele declarava-o como animal de companhia e já não tinha que fazer nenhuma das obrigações que existem atualmente. Muito obrigado, Doutor, muito obrigado. Acho que as intervenções foram esclarecedoras e foram um importante contributo para a melhoria da legislação e para a aplicação da legislação que já existe. Acho que foi uma reunião muito... Vamos depois produzir um documento apanhando todas estas alternativas. Nós temos os nossos conceitos e os nossos trabalhos que agora facilmente vertemos com um documento assim os partidos o queiram. Muito bem. Senhores deputados, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião com mais um firme e forte agradecimento ao extraordinário trabalho e contributo dado pela Plataforma Nacional de Animais. Muito obrigado.